Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. Estamos retomando as atividades do canal. Eu sou Ana Luísa Reale e trouxe um ponto aqui para a gente conversar um pouquinho hoje, envolvendo o Instituto da Liquidação de Sentença. Na verdade, o que nós vamos falar aqui, pessoal, foi pedido na segunda fase do exame da OAB. Eu estou me referindo ao exame de número 33 e o examinador fez esse questionamento, aos nossos alunos. Então eu trouxe esse ponto para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Então, em resumo, a situação narrava que houve um determinado fato, que uma pessoa se prejudicou em razão desse fato ocorrido e que ela resolveu então promover uma ação de reparação por danos morais e materiais em face da pessoa que lhe causou esse prejuízo. Então vejam que a gente tem aí uma ação proposta com pedidos cumulados. O autor está pretendendo levar para casa tanto um valor a título de dano material como um valor a título de dano moral. Então ele propõe uma única ação e faz pedidos cumulados. E aí o examinador colocou para a gente que o juiz, no que toca a questão do dano moral, gente, ele julgou procedente o pedido formulado pelo autor e condenou o réu a pagar a ele a quantia de R$20 mil. Vejam que no que diz respeito à questão do dano moral, a decisão foi líquida, porque o juiz condenou o réu a pagar 20 mil ao autor. Já com relação aos danos materiais pleiteados, pessoal, o juiz não proferiu decisão líquida, pelo contrário, ele proferiu uma decisão ilíquida. Ele até julgou procedente os pedidos relacionados ali aos danos materiais, mas ele colocou na decisão que ele não tinha condições de apurar o valor da condenação naquele momento e que essa apuração, ela deveria depender, de uma futura liquidação. Então, no que toca à questão do dano moral, ele profere uma decisão líquida e no que diz respeito à questão do dano material, ele prolata a decisão ilíquida, sentença, decisão genérica, nesse contexto. Aí o examinador colocou para a gente também que não houve recurso da decisão, que ela transitou em julgado e diante disso o autor, que foi o vitorioso nessa demanda, ele pergunta ao seu advogado se ele já poderia executar o valor dos danos morais e o advogado diz para ele que ele não poderia, que ele deveria primeiro liquidar a parte ilíquida da sentença, porque o cumprimento de sentença viria numa fase una, então ele não poderia já iniciar um cumprimento de sentença no que toca à questão do dano moral. E aí eu pergunto, gente, tá certo ou tá errado esse advogado? Nesse caso, o advogado tá errado, tá, pessoal? Ele não orientou direitinho o cliente dele. Por quê? Porque o CPC, de maneira expressa lá no artigo 509, parágrafo 1º, estabelece que se a gente tem uma sentença proferida que tem uma parte ilíquida e uma outra parte líquida, seria lícito ao interessado, ao credor aí, liquidar a parte ilíquida da decisão e já iniciar um cumprimento de sentença com relação à parte líquida, inclusive de maneira simultânea. Então a lei prevê essa possibilidade, pessoal. Então, o nosso autor aí, credor dessa obrigação, poderia, se ele quisesse, já iniciar um cumprimento de sentença no que toca à questão do dano moral e, de maneira simultânea, liquidar os valores relacionados ali, iniciar a liquidação de sentença, para apurar o valor da condenação no que toca aos danos materiais envolvendo essa determinada situação. E veja, gente, aqui nós não estamos falando de cumprimento provisório de sentença, não. Para ser cumprimento provisório, tem que haver recurso interposto da decisão que não tenha efeito suspensivo. Quando há uma determinada decisão e sobre ela um recurso interposto desprovido de efeito suspensivo, aí a gente pode pensar numa execução provisória, num cumprimento provisório, se o credor quiser executar de maneira provisória. Não é o caso em questão, porque aqui não teve recurso envolvendo essa decisão, nem teve recurso interposto. A decisão transitou em julgado. Então nós não estamos falando de cumprimento provisório, execução provisória, nada disso.
A parte, se ela quiser, ela já vai iniciar um cumprimento definitivo mesmo desta parte líquida da sentença proferida, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo então e até o próximo vídeo. Tchau!